Fala, turma. Falar aqui do CPTS 11, faz um tempo que eu não falo do fundo, até porque é um fundo que eu não vejo com bons olhos, mas vamos dar uma olhadinha na atualização desse fundo, como é que ele está em relação ao ano passado. Para quem já está mais tempo aqui, me acompanha mais tempo, sabe que eu sou aquele investidor que gosta de olhar para fundos imobiliários visando o longo prazo. Então a ideia é a gente não se preocupar em todo mês precisar ver se mudou alguma coisa drasticamente ou não no fundo. Só que o CPTS 11 é um fundo que muda bastante. É um fundo de ancoragem, né? E a gestão deixa isso claro. Ela até, inclusive, nos últimos relatórios está trazendo essa informação bem explícita ali dos fundos da casa que eles trazem aqui para dentro. Então não tem mais vergonha quanto a isso. Aí, claro, cabe ao investidor decidir se vale a pena entrar ou não no fundo. Esse fundo aqui, ele tem uma base de cotistas bem significativa, muito pela cota que houve o desdobramento no passado, e aí muita gente entrou no fundo. Também é um fundo que, apesar de eu não gostar dessa ideia, é um fundo que para quem quer fazer um trade, um swing trade, pode ser algo interessante aqui, tá? Porque é um fundo que oscila bastante a cota a depender da movimentação que o gestor faz aqui na carteira. Então, a depender da composição da carteira do fundo, seja em crise, em FIs, é um fundo imobiliário que, para o investidor que de repente gosta de fazer mais o giro, ele pode ser interessante, né? A depender do preço que você vai comprar. Até pouco tempo atrás custava 6 e pouquinho, agora custa 7 e alguma coisa. Quer dizer, se você faz aporte significativo, dá de repente para girar. Agora, se você faz aportes pequenos, você não devia focar nisso, tá? Não é para quem faz aporte pequeno, o ideal é escolher logo bons fundos imobiliários e ir comprando todo ano, todo mês, né, esses bons fundos imobiliários para de fato ter uma carteira daqui a 20, 25 anos que gera renda significativa. Claro que, como sempre eu digo, não é comprar e esquecer. Você tem que acompanhar todos os meses o fundo para ver, ou no mínimo ali a cada 5, 6 meses para ver se mudou alguma coisa. Eu falo todos os meses porque é o seguinte, né? Os fundos eles estão cada vez mais ativos, eles estão cada vez fazendo mais movimentações. Então é difícil passar ali uns 3 meses sem que algo aconteça. E isso que a gente está com uma Selic lá nas alturas. Imagina quando a Selic cair para uns 8% de repente, a quantidade de emissões que a gente não vai ver aí no mercado, né? Mas estamos falando aqui do CPTS, um fundo aqui de quase 3 bi, com um bom desconto aqui, né? Um valor de mercado aqui de 2,3, olhando esse último relatório aqui do fundo, né? 100% da carteira adimplente, informações básicas aqui, ok. É aqui que eu vou começar a tratar sobre o fundo e por que eu não gosto dele, né? Vamos lá. A carteira do CPTS é composta por 83 fundos imobiliários, que representam 58% dos ativos, sendo que 86% da carteira é composta por fundos de tijolos. A gente vê aqui que o gestor está fazendo algo que se espera no sentido de buscar um ganho de capital. Porque espera-se aí que os fundos de tijolos eles tendem a pegar uma boa valorização. A gente pega, por exemplo, um relatório mais antigo, aqui de um ano atrás do fundo, a gente vê que a exposição em fundos imobiliários era de 30%. Agora passou para quase 60%, dobrou. E a de papéis, que era quase de 70%, baixou. Né? Então a gente vê aqui que o gestor ele pretende o quê? Que ganhar no giro no futuro. Comprou, teoricamente descontado, vários fundos de tijolos e pretende, eu imagino desfazer posição quando a gente vê a Selic cair. Né? Isso é o que eu entendo que ele está esperando aqui. Dada a cotação atual do fundo, há o potencial de valorização em relação à sua cota patrimonial de mais 21% e 11% caso todos os FIs em sua carteira fossem também marcados a sua cota patrimonial. Isso representa um potencial de valorização total de 35% sobre a carteira de FIs ou de 21% considerando o patrimônio líquido aí do fundo. Então é um upside aqui que pode acontecer. Né? Não adianta. A Selic pode até cair. Só que se o fundo aqui não conseguir pagar mais dividendo, a cota aqui não tende a subir. Se ele manter 0,08, ela deve ficar aí na cota que está hoje. A expectativa é que a carteira de FIs do CPTS se valorize, o gestor faça giros com ganho de capital e, consequentemente, distribua mais dividendo e automaticamente o CPTS ali ele consiga, então, ver a sua cota patrimonial subir. Cota mercado, chegando patrimonial até passar, para daí sim
a gente vê esse upside aqui. Ao final do mês de julho, o CPTS possui uma carteira com 18 CRIs, que representam 33% dos ativos, sendo que 100% da carteira de crédito está indexada aqui ao IPCA, não temos nada aqui ao CDI. Aqui ele trata sobre aquela questão deu, né, um rolo ali com a Virgo na semana passada, então ele traz aqui os 3 CRIs que ele possui, nada demais, bem tranquilo aqui dentro, tá? Ele explicou aqui que inclusive o fundo da reserva atualmente está aplicado em DCRIs Evolution aqui, né, em fundos DI do Bradesco sem exposição ao fundo allocation, mas mesmo assim, dado que o valor é superior a 1 milhão, iremos propor a retirada do valor do fundo da reserva e realizar uma amortização extraordinária. Nada demais, tudo ok, vamos dar uma olhadinha no resto aqui, né? Com base no cenário atual e nas premissas do mercado, incluindo uma cotação de mercado a 7,28 por cota, projetamos distribuição para os próximos meses na faixa de 0,08, o que equivale a um yield de quase 15. Esse yield aqui, aí é que vem o ponto. Eu não sou a favor de ficar olhando para esse yield aqui e aí você decidir comprar, tá pagando 15%, muito mais de 1%, né, ao mês, então vou comprar o fundo. Ok, é interessante a cotação que estava aqui, a 7,28, é o que ele pagou, o yield é de 14,95 anualmente, 15% praticamente. Se você vai fazer um trade aqui, pode até ser interessante. Se você está comprando pensando que ele está pagando muito, e aí eu vou comprar, ok, ele está pagando muito a esse preço, mas aí depois, quando a cota subir, você vai seguir comprando esse fundo ou daí você vai vender? Porque daí a lógica seria vender, algo que eu não gosto, esse giro para o cotista comum, que faz aportes pequenos, que busca ali montar uma carteira de aposentadoria ou então uma carteira de complemento de renda. Mas claro, vai da estratégia de cada um, né? Então o yield aqui que paga 14,95 é muito pelo desconto da cota e não porque o fundo saiu distribuindo mais dividendos ao preço com a cota lá em cima, né? Não é isso que aconteceu. Na tabela abaixo apresentamos a performance até o momento dos investimentos do investimento pelo CPTS nos fundos geridos pela Capitânia. Destacamos que não há dupla cobrança da taxa de gestão. Percebe aqui que eles criaram essa seção, resolvemos criar essa seção para dar transparência quanto às transações envolvendo fundos da gestora. Até o momento temos uma geração de valor bastante consistente. Então, assim, de tanto foi pego no pé, agora a gestora está trazendo isso aqui, né? Está aqui os fundos da casa que eles investem, posição aqui de 1 bi, eu acho que é muita compra, enfim, né? Dentro aqui dos fundos da casa. Mas aí vai de você, investidor, entender se isso gera valor ou não para você, porque a depender da situação, por mais que de repente o fundo traga aqui gerando valor, o gestor traga que o CPTS está gerando valor, muitas vezes gera mais valor em taxas ou outras pessoas envolvidas, menos para o cotista que vai recebendo aquele 0,08 e a cota caindo ao invés de subir, né? A gente vê aqui, por exemplo, que tem fundos de fundos, quer dizer, o próprio CPTS, se a gente olhar hoje a carteira dele, dá para chamar de fundo, nem dá para chamar de um fundo de papel, né? Até porque ele tem hoje, majoritariamente, como a gente viu, nos fundos que ele investe, de tijolo. Obviamente ele está buscando aqui esperar um ganho de capital ali na frente quando essas cotas se valorizarem. Então, assim, é um fundo de papel que talvez deveria investir em mais fundos de papel, mas que a gente vê aqui que ele está investindo bastante em fundo de tijolo, pelo que eu expliquei, né? O resultado aqui de acumulado é mínimo, né, como eu falei. A gente vê aqui que rendimentos dos CRIs versus rendimento de FI, excluindo renda fixa, excluindo ganho de capital por venda de alguma coisa, o rendimento dos FIs é maior, né, do que os rendimentos dos CRIs. Um fundo de papel não deveria ser assim, para quem se diz um fundo de papel. Deveria se chamar então aqui de um hedge fund e atua logo em outras frentes, compra imóveis, se for possível comprar, compra ações, enfim, né? Mas fundo de papel, como está estruturado hoje a carteira, está longe de ser um fundo de papel aqui. Outras informações que nós temos aqui do CPTS, vem aqui, né? A carteira do fundo é bem diversificada, sendo composta por 18 CRIs, que representam 32% dos ativos, como eu disse, 83% que representa 58%, 83 FIs que representam 58,8% da carteira. Além disso, 5,3% dos ativos estão alocados em operações de carrego, nos quais carregamos FIs para outros fundos e somos remunerados a CDI mais 1, uma remuneração baixinha. Sobre essa posição, enfatizamos que a nossa carteira de CRIs é high grade, como sempre foi a pegada do CPTS,
com operações de menor risco e a grande maioria com garantias robustas, e a nossa carteira de FIs é composta principalmente por fundos de tijolo com exposição nos imóveis das melhores regiões de cada segmento. Também não é bem assim, e que possuem hoje, em nossa opinião, um maior upside. Então, os fundos que eles têm maior de tijolo, boa parte aqui está na capitania, né? Um bom montante, tá? Então, nós temos a diversificação aqui da carteira de CRIs, que a gente vê quando a gente olha aqui para a carteira de CRIs e olha aqui para a carteira de FIs, algumas coisas a gente vê meio que próximo, né? Então, nós temos a exposição da carteira de CRIs por segmento de renda urbana, nós temos a exposição da carteira de FIs por segmento. Renda urbana também, 19%. Aí nós temos aqui 21% de shopping. Aí aqui nós temos comercial 18%, residencial, shopping aqui com 38%. Então a gente vê que não é bem assim uma carteira também tão diversificada, olhando para os CRIs e olhando para o segmento aqui de FIs do fundo, né? E aqui 13% de papel e 86% da carteira de fundos imobiliários em tijolos, né? Então temos aqui uma diversificação mais ou menos também na carteira, na exposição de segmento da carteira de FIs do fundo. Eu sinceramente não gosto. E para fechar aqui com chave de ouro, de forma negativa, né? Aqui o maior segmento, o segmento com maior potencial é de lajes corporativas, com 21% da carteira, 12% dos ativos. Então, assim, ainda tem os dois FOFs aqui, né? 258 milhões. Pô, o próprio CPTS aqui eu já entendo que é um fundo de fundo, com um carrego gigante de fundo imobiliário. Aí ele tem lá mais dois FOFs dentro da carteira, que equivale a quase 260 milhões aqui da carteira. Poxa vida, né? Será que não dá de fato para alocar melhor esse patrimônio aqui do fundo, que é um patrimônio dos cotistas? Eu entendo que dá. Não sou gestor, estou longe de ter o conhecimento que esses caras têm, mas olhando o básico aqui, a gente vê que poderia ser melhor, né? Aqui, a exposição de CRIs que ele tem é naquele antigo XPPR11, então foi feita uma reestruturação, 6% da carteira aqui de CRIs está lá dentro, tem garantias que tem os imóveis e tudo mais. Aqui a maior exposição aqui, a gente vê, né, que são os fundos da casa, separados aqui por a maior exposição em FI, separados por porcentagem. Então a gente vê os fundos da casa com uma concentração bem significativa aqui também. E aí vem minha dúvida se de fato o cotista ele vai ver essa valorização nos imóveis, porque tem muito gestor achando que é o seguinte, né? Basta a Selic cair, que tudo que é fundo de tijolo vai subir. E vou dizer, né? Não vai acontecer isso. Não vai mesmo, tá? Pega os fundos bem alavancados, que estão sendo batidos há bastante tempo pelo mercado, que são fundos que não passam mais tanta confiança. Eu tô para ver, alguns de lajes principalmente, tô para ver se vai ter essa valorização significativa aí da cota, que eles vão sair conseguindo fazer a emissão. Duvido muito, tá? E aqui vem a questão das compromissadas, né? Já é um caso bem conhecido. No final de julho, possui aqui 21% do PL em compromissadas. Então, assim, a gestão começou essa compromissada com indexadores diferentes. Já expliquei isso em outro vídeo aqui do CPTS. E acontece que se a gente olha daqui 22 para frente, julho 22, o resultado já não é mais significativo, já não é bom. A gestão traz, né? O resultado da estratégia ainda continua sendo positivo, em aproximadamente 0,32. Pô, isso aqui é bastante sacanagem, né? Deixa eu até ver aqui no relatório passado, ó, o fundo está com 275 milhões. Relatório de um ano atrás, quer dizer, ele não reduziu. Continua aqui, né, com um montante bem significativo. Então, assim, isso aqui desagrada bastante. Custa bastante para o cotista, custa bastante para o caixa do fundo, que automaticamente custa para o cotista. Só que a maioria dos investidores não olha isso aqui. Eles olham o preço da cota, eles olham pagando 0,8, eu consigo comprar a R$10, eu invisto 100, R$150 por mês. Poxa, legal, eu consigo comprar 15 cotinhas. Inclusive aqui na minha cidade, conversando com o açougueiro ali do supermercado onde você buscar carne e tal, ele viu uma vez uma camisa minha ali que eu tava com a logo aqui dos FIs e tal, e ele foi lá, pô, tu investe em fundo? Daí eu expliquei o que eu faço, meu trabalho, e ele falou, cara, eu também invisto e tal. Aí eu conversei um pouquinho com ele, e a carteira dele basicamente também é fundo imobiliário base 10, né? Então assim, não está comprando pela qualidade, até conversei com ele sobre isso, ele está comprando mais pela base 10, e não deveria ser assim, né? Expliquei para ele também sobre o reinvestimento, né? Porque a carteira dele majoritariamente era de fundo, era pelo menos, não sei se ele mudou, mas fundos de papéis.
pelo yield que pagava, então eu expliquei essa questão do reinvestimento, porque ele me disse, cara, eu estou montando carteira para me aposentar, para ter uma renda lá na frente e tal. Eu expliquei essa questão do reinvestimento, que ele não fazia ideia, poxa, como assim? Eu preciso reinvestir mais se eu tenho fundo de papel. Eu expliquei da valorização para ele, a gente conversou depois no intervalo dele lá, e aí trocamos umas ideias. Então, assim, eu vejo que é isso que acontece aqui com o CPTS, com outros fundos que estão ganhando base de cotistas. Os fundos estão fazendo desdobramento, aumenta a liquidez, o que é positivo para o fundo e para o cotista também, mas principalmente para o fundo, que ele consegue no futuro, se ele fizer um bom trabalho, trazer players maiores aqui para dentro do fundo, mas o cotista ele precisa ficar mais atento ao resultado do fundo, ao que o fundo tem ali dentro, né? Vejo que isso aqui é uma carteira absurdamente grande para se ter num fundo de papel. Né? Se fosse um fundo de fundo, ok. E ainda tem essa questão de eles terem aqui um valor significativo em fundos de fundos. Então segue aqui, né, uma atualização do CPDS, como eu disse. De repente, se você é um investidor que quer buscar o giro da carteira, né, eu faço aporte de 10 mil por mês, 8 mil por mês. De repente, analisando a carteira, você tem que abrir o relatório, ver como é que está a atualização. Você vê a carteira, de repente, a cotação a R$6, R$6,10, busca entender por que caiu de novo. Geralmente é quando o dividendo cai, ou o giro ruim do gestor. E aí, se você vê que não girou tão ruim assim, e que tem um upside de fato de ganho, você pode entrar. Não gosto dessa ideia. É por isso que eu também criei esse relatório aqui, né? Para quem não sabe, tem esse relatório, criei há pouco tempo, 2 meses, os FIs para você, os 25 fundos para você ter em carteira. Não é para ter os 25. Você pode escolher entre esses 25. Eu coloquei fundos mais apimentados, mais arriscados, mas que tenham uma qualidade absurda a carteira, tá? Inclusive eu explico isso aqui dentro. Então são fundos que você vai encontrar, um relatório que você vai encontrar separado dessa forma aqui. Aqui dentro você vai encontrar, eu sou um cara que quer um up no meu dividendo e tudo mais. Você vai ter aqui os fundos de papéis mais arriscados, com os de médio risco, você escolhe. Tá? E fundos que eu entendo que é para carregar, são fundos que desde que surgiram não geraram problema nenhum. Estou falando de fundos de 2015, 2010, fundos de 2020 e 2022. E eu explico ali dentro também os riscos, né, de cada um. É um relatório bem autoexplicativo. Inclusive, teve um comentário muito interessante que eu recebi aqui, falando a respeito do relatório. Gostei do relatório, valeu a pena ter comprado. Sua explicação sobre cada fundo é clara e objetiva. Então, assim, essa é a minha ideia, né? Teve outros comentários também que eu recebi lá no Instagram, né? Pessoal que comprou o relatório, material sobre os fundos é muito bom. Então, assim, é o pessoal que gostou, compraram, viram que de fato é um relatório para você comprar fundos imobiliários e carregar por longo prazo. Agora, se você quer girar a carteira, se você tem o intuito de girar a carteira, aí sim o CPTS aqui ele pode ser interessante para você, né? Não é a minha estratégia, mas eu entendo que pela composição aqui do CPTS 11, pelo menos olhando hoje, ele pode ser um fundo interessante nesse sentido, tá? Mas não é o que eu gosto de fazer, tá bom?